Você está ouvindo o História FM. Egito Antigo, o que você aprendeu errado? Depois de muito tempo, finalmente eu voltei para essa série de episódios onde a gente tenta discutir coisas que o público geral aprende errado no cinema, na televisão, às vezes em livros defasados, ou às vezes até numa aula em que o professor eventualmente não teve a oportunidade de se atualizar ou coisa do tipo. Então esse programa tá aqui para atualizar as pessoas a respeito desses assuntos que a gente vai pegando no ar, né, sobre temas históricos e que às vezes estão equivocados. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, já que a gente está falando de Egito, é claro que eu convidei Márcia Jamile do canal Arqueologia pelo Mundo, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Márcia, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar pro pessoal e fazer o teu jabá, é claro. Obrigada, Rodrigues. Eu posso chamar de Rodrigues, né? Que eu vejo todo mundo chamando de Iclis. Eu fico, meu Deus, será que eu chamo ele de Rodrigues ou Iclis? Não, Iclis ou Rodrigues, tanto faz. Tu é a única pessoa que me chama de Rodrigues, na verdade. Sério? Nossa. Enfim, mas eu comecei a me sentir estranha. Eu comecei a ver o pessoal toda hora, Iclis. Eu fiquei, gente, será que é meio esquisito ficar chamando ele de Rodrigues? Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Eu vou dizer que em bastidores foi doloroso. Foi um parto, tá, gente? Ele conseguiu me trazer pra cá, ele precisou fazer um ritual, tá bom? Foi complicado, mas estou aqui, eu estou feliz por estar aqui. Quando eu estive naquele meu hiatus, eu disse, um dos primeiros lugares que eu vou, com certeza, falar lá com o Rodrigues e o pessoal. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. O meu nome é Márcia Jamile. Para quem não me conhece, eu sou arqueóloga. Eu sou formada pela Universidade Federal de Sergipe. Eu tenho uma graduação e um mestrado em arqueologia. E o meu tema de pesquisa era arqueologia de ambientes aquáticos voltados para o Egito Antigo. Eu queria saber sobre os simbolismos aquáticos relacionados com as populações do Vale do Nilo e dos oásis. Foi um trabalho bem bacana e tal. E hoje eu gravo para 2 canais no YouTube, que é o meu canal secundário de Egito Antigo, que é o Márcia Jamile e o Egito Antigo, mas já vou falando logo que quando a gente chegar a 10 mil inscritos eu vou mudar o nome, tá? E tem o meu canal principal, que é o Arqueologia pelo Mundo, onde, como o nome bem diz, eu falo sobre a arqueologia pelo mundo. E no momento eu estou escrevendo um livro com o Reinaldo José Lopes, o meu amigo, o nosso amigo, não é? Pela HarperCollins, que é Mãe África. Ainda não tem data de lançamento, vamos dizer que a gente tá atrasado, né? Mas enfim, é isso aí. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre os meandros do Egito Antigo depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse podcast. Sim, a minha voz está um pouquinho diferente na gravação desse anúncio. Eu tô gravando isso depois de sair de um tempo aí de uma hora e pouco, com um soluço. Isso deu uma afetada na minha voz, mas eu não podia deixar de vir aqui e pedir para vocês considerarem a possibilidade de apoiar esse podcast, que é um projeto educacional gratuito, que já tá no ar desde 2019, já são mais de 160 episódios, ajudando professores, estudantes Brasil afora. Eu já recebi inúmeros relatos de pessoas que agradecem pelo programa, porque ele ajuda bastante, especialmente professores que estão tentando sempre se atualizar, melhorar suas aulas. Então, se você quer colaborar para esse trabalho continuar existindo, você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor a partir de R$2 por mês. R$2 por mês você tem acesso ao mural com as novidades, quando tem novidade. A cada 2, 3 meses eu faço uma lista com os spoilers dos episódios que eu tô planejando que vem pela frente. R$5 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. R$10 por mês você tem acesso a roteiros dos episódios e ao nosso podcast exclusivo, que no momento está num pequeno hiato, mas logo deve voltar. E os nossos novos colaboradores são Armando da Silva, Eneida Nogueira, Jorge Orlando, Dedé Leitão, Yuri Simonini, Felipe Fontes e Luiz Vieira. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por apoiar esse projeto. Ele só existe graças a vocês. E se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer sua colaboração. Se você quiser fazer uma colaboração única, ou você não quer fazer uma assinatura, você não liga para recompensas, mas ainda assim quer ajudar o programa, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Por 3.000 anos, faraós governaram o país. Após dinastias, Cleópatra foi a última dirigente. Entre seus predecessores estão Ramsés II, o deus vivo na Terra, ou Tutankhamon, aquele com a tumba mundialmente famosa.
Eu quero começar essa nossa conversa pelo assunto que eu considero bem popular quando a gente fala de Egito, o Egito Antigo e tal, que é a construção das pirâmides. Eu não vou nem entrar no mérito dos caras falando que foram os alienígenas que fizeram, porque isso aí, né, eu não vou ficar batendo palma pra maluco dançar. Mas, mesmo levando em conta o assunto da construção das pirâmides de maneira séria, ainda assim existem algumas divergências desse tema, aparentemente. Pelo menos, quando eu tenho contato com esse assunto, parece que as hipóteses, elas... Não existe um consenso sobre como é que foi a construção, como é que você levava as pedras pra lá. Mas talvez eu esteja desatualizado, né? Então, já que esse é um programa para se atualizar sobre o Egito Antigo, então eu queria te perguntar, como é que as pirâmides eram construídas? Eram os escravos que faziam esse trabalho? Ou eram trabalhadores assalariados? Como é que era isso? Primeiramente, não foram escravos. Isso aí já caiu por terra faz algum tempo. A suposição de que foram os escravos que construíram as pirâmides, a Grande Pirâmide principalmente, que é a mais famosa, se popularizou por conta dos primeiros exploradores europeus, inspirados por textos de Heródoto, de Flávio Joséfo, que viveu lá no final do século I. E isso foi se perpetuando por muito tempo, mas isso já foi desmentido a partir da década de 1980, depois das pesquisas de arqueologia do arqueólogo Mark Lehner e do Zahi Hawass, porque eles encontraram os cemitérios dos construtores das pirâmides. Então lá eles descobriram que eram pessoas que estavam lá por livre e espontânea vontade. Também encontraram os seus vínculos familiares, e também descobriram que essas sepulturas foram encontradas bem na proximidade da Grande Pirâmide. Então, assim, pessoas escravas, usando o termo escravo para a antiguidade, tá, gente? Uma pessoa escrava não seria sepultada perto de um faraó da grande esposa real, príncipes e princesas. E também tem um outro lance bem bacana, é que eles descobriram que essas pessoas, os construtores, aquelas pessoas que puxavam as pedras, eles tinham auxílio médico. Tem alguns ossos que mostram que eles sofreram fraturas, se machucaram e que foram tratados, foram medicados, foram muito bem alimentados. Então, é uma pesquisa realmente muito bacana que tem se desenvolvido nas últimas décadas. Então, gente, não foram escravos, tá? E tirem isso da cabeça de vocês. É uma coisa que se perpetuou nos últimos 200 anos por conta desses textos antigos. E sobre a construção da pirâmide em si, a gente não faz ideia de como de fato isso aconteceu. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha indícios de como é que pode ter sido, tá? Porque temos indícios esparsos que foram encontrados pelo Egito e que dão um quadro geral pra gente. Por exemplo, sabemos que existiam pedreiras em Aswan que podem ter sido utilizadas como um local de retirada de pedra. E também tinham pedreiras ali na região próxima da Grande Pirâmide também. E que essas pedras, elas eram transportadas por barcos. Nós temos imagens de barcos carregando pedras grandes, pedras calcárias, aqueles blocos calcários sendo carregados. E também temos indícios nas próprias pedras, da marca de cinzéis dos pedreiros. E é interessante porque tem gente que não acredita que isso é possível e rodou até um tempo na internet um carinha mostrando que sim, é possível. Você já viu esse vídeo, Rodrigues? Que tá lá uma pedra enorme de calcária, o cara, ele só vai colocando as madeirinhas e vai batendo o cinzel com o porrete e tal, e de repente a pedra abre. Então esse vídeo é muito bacana. A galera ficou full pistola, né? Quem acredita que não foram os egípcios que construíram, mas é um vídeo muito bacana. E também, essas pedras, assim que elas eram retiradas das pedreiras, esses grandes blocos colocados nas embarcações, elas eram arrastadas até o local de construção com auxílio de... Eu ia falar rampas, mas não, com auxílio de trenós de madeira. E eram arrastadas através de rampas de lama molhada. E essa não é uma suposição tirada do nada, tá? Não foi alguém que sentou e pensou, deve ser dessa forma. Na verdade, temos imagens de trenós usados para puxar coisas pesadas. Não são da época da construção da Grande Pirâmide, é de uma época posterior, mas já dá ali uma dica, né? Um desses indícios, uma dessas imagens, a mais famosa, na verdade, que é um grupo de homens puxando uma estátua colossal com o auxílio de um trenó de madeira, foi encontrado no túmulo de um homem chamado Djerut Hetep. E é uma imagem muito bacana porque ilustra muito bem isso. E ela não é a única. Tem um outro túmulo que eu não vou lembrar de onde é, mas que na parede
parede dele é representado um grupo de homens, é um grupo bem pequenininho, e eles estão puxando com o auxílio de um trenó de madeira uma estátua do tamanho deles. Não é tão grande, não é monumental, mas é grandezinha. Ela é feita de pedra, e enquanto um grupo de caras está puxando com cordas esse trenózinho, tem um outro que está molhando o chão para ajudar a deslizar. Então, não é uma coisa que é impossível de ter acontecido. Tem gente que fala sobre o anacronismo de serem imagens que são posteriores, mas ninguém fala sobre isso sobre a roda, por exemplo, de que só porque tem depois não quer dizer que tinha antes. Mas enfim, a roda, gente, não foi usada não, tá? Só pra constar, a roda apareceu bem depois no Egito. E também tem um outro indício muito bacana e que foi redescoberto de certa maneira há alguns anos atrás, que é um papiro que fala da construção da Grande Pirâmide, que é o papiro Wadi al-Jarf, que é popularmente conhecido como o Diário de Menré. E é muito bacana esse papiro porque ele foi descoberto em 2008 por uma equipe liderada pelo arqueólogo Pierre Talet, na região do Mar Vermelho. E ele é interessante porque ele foi descoberto, mas ele ficou guardadinho e ninguém deu muita trela, até que ele foi traduzido em 2013. E foi assim que se descobriu qual era a verdadeira importância dele, porque mostra, é o Diário de Menré, e basicamente o Menré ele fala que trabalhou na construção da Grande Pirâmide. Não que ele tenha escrito, eu trabalhei na construção da Grande Pirâmide. Não, gente. Ele basicamente está fazendo uma lista de afazeres e coisas que aconteceram. E é um diário que fala dos momentos finais da construção, que nesse momento a equipe dele, que era cerca de 200 homens, estavam cuidando do revestimento de calcário da Grande Pirâmide, que é aquele revestimento, a parte branca que foi retirada com o passar dos séculos e tal. Eles estavam fazendo o revestimento e ele deu algumas informações interessantes para a gente. Primeiro, sobre a equipe dele, né, que como eu disse, era composta por cerca de 200 homens, e que eles estavam retirando as pedras para essa fase final da construção de uma pedreira que ficava nas proximidades do Cairo, do atual Cairo. E as pedras elas eram levadas para a área de construção por sistema de canais. Eles escavaram canais de água para ficar mais fácil de levar. E levavam cerca de 4 dias para as pedras chegarem até o sítio, até a região em que a pirâmide estava sendo feita. E ele também nos dá um antigo indício de nepotismo, porque ele fala que o vizir da época era o supervisor da obra e que esse vizir se chamava Ankaf, que era meio-irmão do rei. Então temos esses indícios esparçados que mostram muito sobre a construção da pirâmide. Então a gente não tem 100% de certeza de como a pirâmide foi feita, mas indícios que montam esse quadro geral não faltam. Quando eu estava no ensino médio, eu tive uma aula específica sobre o Egito Antigo, e nessa aula um aluno, um colega da minha turma, né, ele perguntou para a professora se só existiam 3 pirâmides no Egito, e a professora respondeu que sim. E eu sabia que ela estava errada, mas eu não fazia ideia de quantas pirâmides existem no Egito. É uma era pré-smartphone, antes da Wikipédia, antes das ferramentas que a gente tem hoje. Se fosse hoje, era só eu entrar ali rapidinho na internet e ver e falar, professor, tá errado, foi tanto. Na época eu não tinha como fazer isso, mas eu sabia empiricamente que não eram só 3. Até porque eu me interessava pelo assunto, eu lia revista, lia coisa. Então, eu sabia, por exemplo, da pirâmide de Saqqara, eu sabia lá daquela pirâmide que ela meio que afundou parte da base dela. Então, só aí já são 5, né? Já tá errado. Mas enfim, e essa aula na verdade teve um monte de gafes assim por parte da professora, que ela não conhecia o assunto. Era uma professora complicada assim, não era só nesse assunto não. Foi a pior professora de história que eu já tive. Sendo bem, não, gente, desculpa, assim, eu sei que pode parecer leviano, eu não tô aqui desmerecendo professores do ensino básico, eu tô desmerecendo essa professora em particular, que foi complicado. Mas enfim, eu quis trazer esse assunto porque me passou pela cabeça que, bom, se estudantes do ensino médio podem ter essa impressão de que só tem 3 pirâmides do Egito, se uma professora com pouco preparo no assunto fala isso em sala de aula, na sala que eu tava, ninguém me contou, eu tava lá, se isso é algo que pode acontecer, eu acho que vale a pena pelo menos a gente discutir essa questão de quantas pirâmides se sabe que existem no Egito e sobre se o Egito é ou não o lugar com mais pirâmides no mundo, porque até onde eu sei não é, né? A gente acha que é, mas não é.
Uhum. Você falando da sua professora, eu vou dizer logo que foi graças à minha professora da quarta série que eu me interessei pelo Egito Antigo, tá? Quando eu era pequena eu queria ser arqueóloga e foi por conta dela que ela passou um documentário sobre o Egito e eu fiquei, não, eu quero trabalhar com isso. Pedi a fita dela emprestada, onde tava o documentário gravado, e ela me emprestou por uma semana. Essa mulher não sabe o estrago que ela fez, porque meu filho agora só respiro e arroto o Egito, tá? Então, beijo, professora Elsa. No caso, essa minha professora, como eu falei, ela era muito ruim, mas ela pediu licença, aí quando ela ia voltar da licença médica, no caso, botaram um professor de geografia no lugar dela, que dava um show, era um ótimo professor, e quando ela ia voltar da licença, a minha turma chamou a diretora em sala e fez o maior barraco pra manter o professor que era formado em geografia, porque mesmo não sendo da área de história, ele era o melhor professor de história do que ela. E a gente conseguiu que a diretoria deixasse ele dando aula pra gente. E ele foi uma inspiração, né, naquela época, esse professor. Então, assim, pro pessoal que deve estar achando, o cara tá esculachando professores de ensino básico. Não tô. É só aquela pessoa em particular. Tanto que o professor que entrou depois, que nem historiador era, deu um show. Então... A orelha dela deve estar queimando agora. Bom... Sobre as pirâmides, de fato, não só existem 3 pirâmides no Egito, mas até hoje, Rodrigues, tem gente que acha que só existem 3, sendo que o platô de Gizar, que é onde estão essas 3 pirâmides, ainda tem mais 3 ali pequenininhas, só nas proximidades, ou seja, são 6 ali. Mas assim, de fato, não existem só 3, tem outras como a romboidal colapsada, tem a pirâmide vermelha, tem a minha favorita, que é Saqqara, maravilhosa, eu quero um dia conhecê-la pessoalmente, entrar no interior dela e andar por aqueles corredores escuros, escorregar, machucar o joelho e falar, eu entrei na pirâmide. Mas, assim, são várias das pirâmides espalhadas pelo Egito e aqui tem uma pequena pegadinha, porque muita gente acha que tá na casa das dezenas, mas oficialmente sabemos que tem ali cerca de 100, pouco mais de 100 pirâmides egípcias. Mas eu, Márcia Jamile, particularmente acho que tá ali já na casa dos 200. É porque algumas pirâmides, se você olhar, se você não tiver o olho treinado, e mesmo que tenha olho treinado, às vezes não consegue reconhecer, porque elas já viraram só um monte de cascalho. Colapsaram, no passado foram retirados os materiais de construção delas para fazer construções no Cairo, então em outros lugares. Então fica mais difícil saber. E tem surgido a descoberta ou a redescoberta de outras pirâmides. Então ninguém ainda parou, até onde eu vi, para contabilizar quantas tem. E assim, tem muito mais pirâmides, falando em termos de número, né? Já que faz parte da pergunta, na região do Sudão, na área da Núbia. Dizem que tá na casa do 1000 e pouco. Eu não sei, particularmente, porque eu nunca parei pra olhar e ver uma contagem oficial. E lá na região da Núbia, né, no norte do Sudão, também entra nessa questão de algumas pirâmides, elas não estão aquelas pirâmides clássicas que todo mundo vê, que tá ali certinha, que turista tira foto. Não. Algumas também estão colapsadas, então fica mais difícil. Mas eu, particularmente, não curto muito saber quantas exatamente tem pra fazer comparação, porque meio que dá uma importância mais quantitativa pra arqueologia, sabe? De quanto mais, melhor. Então, eu não curto muito essa discussão, não, que o pessoal na internet, principalmente na hora de dar trivias de história, sempre estão falando sobre esse assunto. Então, assim, é tudo bom, sabe? Eu concordo contigo, mas eu acho que é interessante trazer esse ponto porque, tipo assim, isso mostra que a riqueza arqueológica que o Antigo Egito oferece é muito mais ampla do que simplesmente as 3 grandes pirâmides e Esfinge e o Templo de Abu Simbel, sabe? Só sair do óbvio, né? Então, acho que é bacana ter essa referência. Mas, já que a gente tá falando das pirâmides, um papo que a gente vê de vez em quando nas redes sociais é de que as pirâmides foram construídas em alinhamento com o cinturão de Órion ou coisa do tipo. E aí eu queria perguntar pra você se isso é verdade e sobre essas questões envolvendo os antigos egípcios e a astronomia e tal. O que você gostaria de falar a respeito? Então, esse assunto eu já vi ao menos um egiptólogo defendendo que é verdade por conta de uma questão mais religiosa dos antigos egípcios. Porque
porque a gente vê o culto aos deuses, que são uma mistura de animais com humanos e tal, isso de uma forma geralzona. Só que no início da era dos faraós, antes do culto solar mais pesado, os egípcios eles tinham uma ligação muito mais religiosa com a imagem das estrelas. É tanto que se a gente pegar imagens do pré-dinástico, que é o período anterior aos faraós, temos algumas imagens em que tem representações de estrelas e tal. Então ele argumenta dessa forma, falando que provavelmente sim e tal. Só que quando a gente vai olhar do lado da astronomia, a gente vê que é um pouquinho diferente. Eu estava vendo uma discussão, eu não vou conseguir lembrar agora qual é o nome desses astrônomos. Eles publicaram um artigo falando sobre o assunto. Mas basicamente eles falam que não é bem assim. Que embora a gente associe o número 3 das 3 pirâmides, né? A de Khufu, Khafre, Mycerinos, com as 3 estrelas do cinturão de Orion. Embora a gente meio que associe logo de cara as 3 com as 3 pirâmides, eles falam que esse tempo todo em que isso se perpetuou dessa história estava errado, porque para elas encaixarem, o mapa das pirâmides deveria estar ao contrário. E eu fiquei, gente, quer dizer que isso se popularizou por tanto tempo e o tempo todo tava o mapa ao contrário, tava de cabeça para baixo? E sem contar que essas imagens, as fotos, por exemplo, que aparecem em que tá as estrelas alinhadinhas, elas são montagens. A mais famosa foi feita por um israelense até, que é chamado Nissim Farim. Então, tá mais com aquela carazinha de um bait misturado com meio que ignorância sobre a astronomia. Então, né, tá nesse ramo aí. Nenhuma outra cultura se concentrou tanto na morte e na vida após a morte quanto a dos antigos egípcios. Isso também é demonstrado pelos diferentes tipos de túmulos ao longo de seus 4.000 anos de história. Agora eu queria conversar um pouco sobre um outro monumento famoso do Egito, que é a Esfinge, lá do lado das 3 pirâmides ali perto, né? Daquelas 3 mais famosas. E aí tem várias coisas que a gente pode conversar a respeito, mas primeiro eu queria saber se ela é a única esfinge do Egito, se é verdade que existe uma galeria debaixo dela, de que ela seria mais antiga que as pirâmides, se a gente sabe exatamente qual é a função daquele monumento, se tinha alguma função religiosa ou não, qual é o significado dela para os egípcios da época, se existe algum registro sobre isso, enfim, o que é a esfinge? A esfinge em si, o pessoal tende a lembrar muito mais da grande esfinge, mas não, ela não é a única esfinge do Egito. Entre o templo de Luxor e Karnak, por exemplo, tem uma fileira enorme de esfinges, só que nesse caso do templo, dessa ligação do templo de Karnak com Luxor, são o que nós chamamos de crioesfinges, que são esfinges com cabeça de carneiro. E a esfinge em si, a grande esfinge, ela não é mais antiga do que as pirâmides. Essa hipótese de que ela seria mais antiga está mais relacionada mais com o pessoal da Nova Era e tal. E é muito fincada na história de que ela possui marcas de erosão causada por água. Só que a galera da geologia foi analisar, fizeram os testes e viram que, na verdade, a erosão que parece ter sido causada por grandes chuvas, por alagações, na verdade é uma erosão causada pelo próprio sal da pedra calcária onde a grande esfinge ela foi esculpida. Para quem não sabe, a grande esfinge ela é uma pedra sólida, era uma pedreira sólida, e que eles foram fazendo a estátua, foram fazendo aquele formato e tal. E a esfinge em si, ela é um dos mistérios do Egito sobre o seu principal significado. Nós sabemos que por conta da imagem de cabeça humana com corpo de leão, ela certamente tinha a intenção de proteger, porque o leão tem aquela questão, no Egito Antigo, tinha a questão da força e de proteger a realeza. Então, provavelmente é isso. Acredita-se também que ela tenha um intuito solar, por conta da localização em que ela está, porque o pessoal se focou tanto nessa história de que as 3 pirâmides, elas retratariam, na verdade, o cinturão de Orion, que por acaso eu não falei. O cinturão de Orion, essa constelação, na verdade, Orion, ela foi criada pelos gregos, tá? Os egípcios não liam dessa forma, eles não viam lá um cinturão, um grande caçador, não, eles viam uma estrela isolada e as outras, quem se importa, não era bem assim não. Que a gente também tem essa leitura dos nossos olhos de jogar pra antiguidade.
Aí as pessoas focam tanto nisso que acabam não percebendo que talvez o simbolismo maior das pirâmides do platô de Gizar, em especial a grande pirâmide, que é a do Khufu, que é o faraó que em grego é conhecido como Kelpis, e a pirâmide de Khafre, as duas, uma do lado da outra, elas poderiam estar retratando o hieróglifo de horizonte, e a esfinge estaria no meio, representando o sol. Mas isso é especulação. Uma especulação que faz sentido para o contexto da antiguidade egípcia, mas é uma especulação. Então a gente não sabe exatamente o significado da grande esfinge, mas provavelmente tem relação com proteção. E sobre galeria embaixo da esfinge, gente, eu recebo essa pergunta toda santa hora, toda hora. E não existe galeria alguma embaixo da esfinge. Gente, já reviraram aquela esfinge de cabeça a rabo e não encontraram nada, já passaram radar. Eu recebi uma mensagem de um seguidor um tempo desse falando que queria saber mais, porque os vídeos que ele vê do pessoal na internet é sempre alguém entrando em um buraco ao lado da esfinge, mas ninguém nunca mostra o final. E eu disse pra ele, é porque o final não existe, é só um buraco. E as pessoas fingem que estão entrando em uma galeria, mas não existe galeria, é só um buraco que foi feito por ladrões de tumbas, sabe? É aquele corte sacana no final e que ninguém fala nada. Então, é isso. O pessoal ri dizendo que arqueólogos têm a mania de falar as coisas são muito mais complicadas do que na ficção, mas nesse caso, às vezes é muito mais simples de se entender, mas não perde o seu brilho, tá? Porque a grande esfinge, gente, vamos dizer, uma mega estátua que foi esculpida em uma grande rocha, isso em si é incrível, e tão incrível quanto é saber que as pedras que foram retiradas dos seus arredores foram utilizadas para a construção das pirâmides. Então isso é muito bacana. E sobre a identidade da esfinge, isso aí também é complicado, porque a esfinge, ela é acreditada ao faraó Khafre, que é a segunda maior pirâmide do platô de Gizar. Tem a grande pirâmide e tem a pirâmide de Khafre. Ela é acreditada a ele. Só que quem ela está representando, a face da grande esfinge, não se sabe. Alguns acham que é o próprio Khafre. Outros acham que seria o Khafre, ele homenageando o pai dele, o Khufu, mas tá aí, né? Jogado ao vento. E outra curiosidade, eu sei que você quer falar, mas outra curiosidade é que a esfinge, ela tinha uma barba. Só que não foi uma barba que foi feita na época da construção dela, e sim no Novo Reino, também é chamado de Novo Império, que é a época em que viveu, por exemplo, Ramsés II, Tutankhamon, Akhenaton. Então a esfinge, ela, embora tenha sido feita no Antigo Reino, ela foi sofrendo complementações, inclusive teve uma época que pintaram ela provavelmente de branco, então é muito bacana a história da esfinge, da grande esfinge. A ideia desse episódio surgiu quando, uns anos atrás, a gente teve a descoberta de dezenas de sarcófagos no Egito, e rolou um vídeo nas redes sociais do pessoal abrindo um sarcófago, e aí começou um monte de gente a fazer piadas sobre alguma bactéria, uma praga, ou sei lá o que poderia sair de lá, e isso bem durante um ano que já tava cheio de desgraça, né? Se não me engano já era pandemia de Covid nessa época, não lembro bem. E aí começaram a rolar papos sobre outros casos de pessoas que descobriram tumbas e morreram. Se fala muito sobre como essas mortes foram atreladas a maldições antigas, mas que na verdade teriam sido causadas por micro-organismos que ficaram presos nessas tumbas ou algo assim. Então a gente tem duas perguntas aqui. A primeira é seguro abrir esses sarcófagos e entrar em tumbas? Como é que se faz esse trabalho na arqueologia? E a segunda pergunta essas histórias mais antigas, entre o século XIX e começo do XX, de mortes por conta de micro-organismos nas tumbas, são reais ou são exageros ou é algo que já se revisou? Há quantas anda o conhecimento sobre isso? Então, eu lembro desse episódio da descoberta acho que na época eram já os 100 sarcófagos, porque assim, foi na região de Saqqara. A princípio tinham encontrado 50 grupos de sarcófagos e depois encontraram outro grupo e somaram tudo e liberaram para a imprensa como a descoberta dos 100 sarcófagos, alguma coisa assim. E eu lembro que, nossa, cara, foi complicado, porque foi 2021 e quando a gente recebeu a notícia foi muito do nada, mas não era algo assim, ai meu Deus, a diferença era que era a descoberta das megatumbas, que seria nomeada depois. E eu estava lá vivendo a minha vidinha, organizando os materiais sobre o assunto, e de repente começou a pipocar um vídeo que foi até o diplomata, eu acho que foi da Austrália, eu não vou lembrar. Eu acho que foi a Austrália, que ele tava lá na hora, porque algumas descobertas o pessoal chama diplomatas e jornalistas de alguns países para o pessoal ir lá, né, conhecer e tal. Não entrando no mérito de se eu acho isso certo ou não, porque nessa época era todo mundo em cima da múmia e foi um negócio muito ridículo, porque era pandemia, mas enfim, né. Aí esse cidadão
ele liberou um vídeo assim, que tava lá o secretário de antiguidades na época, o Mustafa Waziri, ele na frente do ataúde de madeira, né, que o pessoal aqui no Brasil chama muito de sarcófago, tava na frente e abrem lá a tampa do caixão e o pessoal vai lá e olha. O vídeo é basicamente isso. Mas o que teve de perfil no Twitter, né, o atual Twitter, o que teve de perfil compartilhando isso e dizendo que, olha, vai liberar maldição, a gente já tá na pandemia, quer matar o resto da humanidade e tal. E foi uma confusão, eu tendo que responder as pessoas, tanto que eu fui xingada também como alguém que queria esconder a verdade, de que queriam jogar praga na galera. Mas assim, em resumo, essa percepção das pessoas de achar que coisas egípcias, sarcófagos, múmias são amaldiçoados ou, abre aspas, podem liberar alguma coisa, é uma percepção orientalista, de acreditar que o Egito era místico, cruel, no sentido de que se você não seguisse o passo certo, você poderia cair em uma maldição. E é realmente uma visão até mesmo xenofóbica de achar que o que é do lado de lá, né, o dito Oriente, são coisas misteriosas que podem trazer pragas e doenças. É uma percepção que ficou muito popular após a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon e a maldição da múmia. Antes da descoberta, já se tinha a história de que o Egito tinha artefatos que poderiam lançar maldições nas pessoas, mas se popularizou muito mais após a descoberta da tumba de Tutankhamon, e até hoje tem gente que acredita que dezenas de pessoas morreram após a descoberta, o que não é verdade. A única pessoa que era muito próxima da descoberta, que pagou a descoberta, foi o Lord Carnarvon, que morreu de fato. Meses depois, ele morreu no início do ano seguinte. E ele foi a única pessoa. O resto eram pessoas que, sei lá, eu abri a tumba, você, Rodrigo, está aí na sua casa, eu falei pra você que eu abri a tumba e você morreu. Ou melhor, sei lá, seu vizinho morreu. Aí ele já entra na lista das pessoas que morreram. Aí, durante o enterro do seu vizinho, uma criança tava passando, e isso aconteceu, tá? Foi atropelada e morreu. A criança também da maldição. Que tem uma historinha de que um cara que era relacionado com não sei quem, que entrou na tumba, esse cara faleceu e durante o funeral dele uma criança foi atropelada e entrou também pra maldição da múmia. Então, a imprensa, que era quem perpetuou essa história de maldição, começou a procurar, assim, justificativas em pequenas coisas pra dizer, olha, isso aqui está relacionado com a maldição da múmia. Então é basicamente isso. E hoje isso tá muito forte na cabeça das pessoas, de que se for antigo e se for egípcio, com certeza tem maldição. E falam sobre a maldição na tumba de Tutankhamon, que tava lá na porta. Isso é mentira, foi inventado por um tabloide inglês. E os egípcios não tinham nem tão forte isso de entrou na tumba, recebe maldição. Não era tão forte assim, não. É uma concepção que foi mais popularizada por conta de Hollywood. Algumas tumbas têm sim na porta uma maldição, dizendo, se você invadir essa tumba, você vai ser devorado por um crocodilo, coisa desse tipo. Mas não era algo tão popular assim, tá? Isso aí é mais conversa que surgiu por conta após o século XX e tá muito forte hoje. Então, gente, maldição de Tutankhamon. Só morreu uma pessoa naquela época, o resto foi todo mundo que foi sendo catado, tá? E sobre como é que os arqueólogos, eles trabalham na abertura de tumbas. Assim, depende da equipe. Algumas equipes usam o EPI e tal, usam luva, usam a máscara pra abrir por conta mesmo de que não é nem por conta de ser um cadáver, porque já tá morto há mais de 3.000 anos. A possibilidade de ter alguma doença debaixo daquele sol do Egito é muito escassa. É praticamente impossível. Mas assim, mais para se proteger de poeira e vamos dizer, é uma coisa antiga. Então, o pessoal tende a se proteger com máscara, mas tem alguns aí que nem estão se importando. Basicamente, tá mexendo ali e depois vai almoçar, sabe? Mas aí, na minha opinião, já é irresponsabilidade. É questões de os macho men da arqueologia, né? Ai, eu não vou ficar doente por conta de uma poeirinha. Depois ataca uma rinite e não sabe o que foi. Então, não existe uma preocupação de que tenha doenças, porque a possibilidade é que qualquer micro-organismo que estivesse vivo ali já morreu há muito tempo. Tempo atrás, eu tava respondendo perguntas no Instagram, faz um bom tempo isso, e uma pessoa me perguntou se era verdade que a filosofia grega tinha sido roubada dos egípcios. Eu falei que eu não sou da área de história antiga, não estudo Grécia e Egito, de fato não estudo, não sou filósofo, mas que se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que isso é conversa fiada. E o meu palpite é que, como a Grécia foi cooptada pela direita política e por conservadores em geral como o berço da civilização ocidental, o que é uma tremenda besteira, e tem vários acadêmicos que contestam isso, as relações Grécia e Oriente, por exemplo, e tal. Mas, enfim,
Algumas pessoas tentam atribuir uma das coisas mais valorizadas entre os gregos a um povo da África para cutucar politicamente essa galera saudosista de um passado grego idealizado. Como eu falei, é um palpite, eu não sei se esse é o caso, e a gente sempre precisa entender que essas afirmações categóricas sobre a antiguidade, que tem um pezinho no político, a gente sempre tem que ter um certo ceticismo, porque esse passado da antiguidade, ele é muitas vezes apropriado para disputas políticas do presente. Então a gente sempre tem que ter um certo ceticismo. E bom, como eu falei, é um palpite, eu não sei se esse é o caso, mas acima de qualquer coisa, né, eu sou um historiador, eu tenho um compromisso com a verdade, quando uma verdade pode ser encontrada sobre um assunto. Então eu queria te perguntar o seguinte, sobre essa coisa de que a filosofia grega foi roubada dos egípcios. Qual é a tua leitura sobre esse assunto? Ok. Essa hipótese de que a filosofia grega é fruto de um roubo da filosofia egípcia, né, do que chamam de filosofia egípcia, que está mais ligada à literatura egípcia e tal, enfim. A hipótese, ela parte do pressuposto de que os egípcios aprenderam tudo antes de todo mundo, como no caso da matemática e os corpos celestes. Embora, vamos botar muitos parênteses aqui, tá? Porque sobre corpos celestes, muitas coisas que nós vemos do Egito, sobre observar mais o céu e separar estrelas e tal, surge muito mais a partir da Baixa Época, indo para o período ptolomaico, tá? Então isso tem que ter muito cuidado. E que os filósofos gregos tiveram educação no Egito, exemplo de Tales de Mileto, que por sua vez teria inspirado Pitágoras. Isso aqui é falando de uma forma bem geral, tá? É o pressuposto dessa hipótese. Então, na época em que os gregos residiram e mais tarde dominaram o Egito tinha conexões com outras partes do mundo, inclusive a Índia. Muita gente não sabe, mas eles tinham conexões até mesmo com a Índia, ali já no final do período faraônico, indo para o período romano. Mas, lendo alguns textos que defendem essa hipótese, eu vejo informações como obras de Imhotep. Mas que obras de Imhotep seriam essas? Porque Imhotep não deixou nada pra gente, além da pirâmide de degraus, a pirâmide de Djoser, que é a primeira pirâmide do Egito. Ele não deixou nada pra gente, nada escrito, nada. Inclusive, a gente nem sabe se o Imhotep de fato construiu a primeira pirâmide do Egito. Isso é uma dedução indo de acordo com alguns indícios encontrados no local, que foi deduzido que ele seria o arquiteto, até porque o nome dele aparece nos pés de uma estátua do faraó, mas não tem nada ali escrito dizendo Imhotep, fui eu quem construí isso, não tem. Então, o que seriam essas obras de Imhotep que o pessoal fala, tal? E lendo alguns textos também, o que eu mais senti foi a vontade de que seja. Por exemplo, cheguei a ler que por Akhenaton, o faraó Akhenaton, que é aquele que durante o Novo Reino, ele tentou excluir as outras divindades e colocar o deus Atom, o deus Sol, como o centro de culto e tal. Eu cheguei a ler que por ele ter dito que o Sol não era uma energia divina, mas um elemento de onde o universo evoluiu, acabou dando início a uma cadeia de eventos que fizeram os sacerdotes do deus Amon recalcular a rota e pensar em uma definição, uma forma invisível do universo, que então levou a uma ideia grega de um ser singular, abrangente e onipresente. De onde é que tiraram isso? Sabe? São coisas assim que pegam algumas coisas que tinham no Egito e na Grécia e tampam um buraco com algum contexto que a gente não sabe de onde é que foi tirado. E também existe o argumento de que o Egito antigo caiu em desgraça por conta do racismo, o que não é verdade. No caso, o racismo europeu, né? Não é verdade. Especialmente após a invasão napoleônica, porque era chique você ter artefatos egípcios em casa, no seu gabinete de curiosidades. O Egito era visto e vendido como uma herança dos brancos, e a conexão com os gregos era até forçada, e ao se associar nomes gregos a artefatos e figuras históricas egípcias. E assim, né, afirmar categoricamente que tudo foi pego do Egito é um grande exagero. Eu não duvido que algumas coisas realmente possam ter sido recicladas, foram pegas e tal, mas afirmar categoricamente que tudo foi pego do Egito é muito exagero. Eu acho que o correto seria colocar isso no campo da possibilidade, porque, como eu disse lá no início da minha fala, o Egito, ele tinha conexões com vários lugares do mundo, e a Grécia era um povo que tendia a pegar coisas dali, aqui e ali, mas dizer que a filosofia grega é uma cópia, um roubo da egípcia, é complicado. É aquela coisa, o conhecimento, ele é como a cultura, ele é formado, né, por influências diversas que estão no nosso entorno, é um negócio, como é que eu posso dizer? É uma coisa orgânica, então, tipo, se você for querer separar cada coisinha que vem de cada lugar e tratar como roubo,
o que é que a gente faz? A gente simplesmente para de ter contato entre os povos? Tipo, meio que não faz sentido, saca? Perfeito. A tábua de salvação do Egito flui pelo deserto, o Nilo. Ainda hoje, tudo depende dele. Agora, a gente vai falar sobre drogas. Drogas? A gente conversou sobre drogas. Proerd! Chamar a esfinge ao leão do Proerd do Egito Nossa, antigo. que horrível, que horrível. Esse é o significado da esfinge. Mas, enfim. Que horror. Assim, ó, muito tempo atrás, quando a gente conversou sobre fazer esse episódio e tal, eu fui conversar contigo, porque como você trabalha com o Egito há muito tempo, eu pensei assim, olha, com certeza a Márcia deve ter várias ideias de coisas equivocadas que as pessoas pensam sobre o Egito, a partir dos comentários que a Márcia recebe nos vídeos, nas redes. Então, né, pra quem tá ouvindo não sabe, eu fui conversar com a Márcia antes pra pegar algumas ideias do que a gente podia trazer pro roteiro. E eu lembro que você me falou que tem uma galera que diz que encontraram resquícios de cocaína em múmias, né? E referências a maconha em imagens de paredes egípcias. Olhando de fora, como alguém que não estuda Egito, a impressão que eu tenho é de que esse é um daqueles casos da galera que faz propaganda pelo uso consciente das drogas, apelando para a ideia de que um povo milenar, com enormes conhecimentos, usava. Por que a gente não pode usar também, se até os grandes egípcios usavam? Mas eu posso estar enganado, né? Então eu queria te perguntar, os egípcios usavam essas drogas? As drogas, se era um povo drogado? Então, gente, eu acho que os egípcios não seriam lá o melhor exemplo de uso consciente. Para início de conversa, sobre o lance da cocaína em múmias. Eu lembro que essa história rodou um tempão, e quando eu fui pesquisar, disseram, assim, que foi contaminação em laboratório, tá? O que essa galera do laboratório tava fazendo, né? Eu não sei, tem que perguntar pra ele. Analisando cocaína, claro. O que você achou que eu ia dizer? Tanto que foi uma história que surgiu e depois sumiu, sabe? Foi tipo, eita, aquelas histórias que você fica, ai gente, usem luvas, por favor. Mas, tirando a brincadeira, mas assim, isso é uma história que dizem que aconteceu, foi parar até em documentário de como a cocaína viajou pelo mundo e tal, mas assim, documentário, vamos lembrar que também não é assim, não quer dizer que é verdade absoluta, tá, gente? Documentário é um produto, e geralmente é um produto pra vender alguma coisa, livro ou próprio documentário, camiseta de produtora, mas enfim. Mas eu vejo agora na internet muito mais forte do pessoal dizendo que tem representações da maconha em tumbas egípcias. Não tem. Porque quando sempre falam sobre isso, quando colocam a imagem ou da deusa Sopdet, que era uma representação de Sírios, né, traduzindo para o termo hoje, ou do deus Nefertum. E eles, na cabeça deles, não tem uma plantinha lá de maconha. Um é uma estrela e o outro é uma florzinha de lótus. Sabe, é aquela questão da ignorância em relação à história egípcia, de olhar e... você vai saber do que eu estou falando, de você pegar coisas da sua percepção de hoje e jogar para a antiguidade e achar que é aquilo e é isso, sendo que não. E existe a possibilidade de que os egípcios, eles cheirassem lótus, que seria meio psicodélico e tal, mas aí tá no campo da especulação também, a gente não sabe. O que eu vejo mais é o pessoal querendo mais usar isso em palestra pra ser engraçadinho e tal. Mas existem pesquisas sobre isso, tá? E quando eu digo que os egípcios, eles não são o melhor exemplo de uso consciente, eu falo do álcool, porque eles eram muito beberrões em determinadas festividades. Tem uma festividadinha, né? Uma festividade chamada Festival da Bebedeira, só pra você ter uma ideia, em que eles, assim, bebiam até andar em zigue-zague na rua, cair bêbado, vomitar, porque a ideia era que eles entrassem em total torpor, que eles pudessem ver os deuses e até conseguissem conversar com os mortos. O ideal é que eles voltassem, né? Que não fosse dessa para o Amduat, não fosse lá para o além-vida dos egípcios. Então, quando era para se beber, eles, assim, viravam a caneca mesmo. Então, crianças, se beber, não dirigem, bebam consciente, tá? Crianças, olha que horror! Que horror! Adultos! Adultos! Que horror! Adultos, se for beber, não dirige mesmo de forma consciente. Ai, que horrível! Muito bom, Márcia. Você te manda o consumo de álcool infantil. Parabéns. Eu acho. É porque no Egito as crianças também bebiam.
Era uma época que não tinha mimimi, não era esse mimimi de hoje em dia. Todo mundo bebia. Era, todo mundo bebia. Exceto, olha só, passando uma curiosidade sobre a festa da bebedeira. Tinha um momento que era uma mega festa, assim, que durava dias. E que as pessoas ficavam ali bebendo até não aguentar mais, até simplesmente apagar. Mas só que tinha que ter aqueles indivíduos que tinham que ficar acordados. Sobre aquele amigo que é o eleito para dirigir, provavelmente você, né? Porque você não bebe. Você seria esse cara que ficaria sóbrio o tempo inteiro. Nossa, se existisse celular naquela época, esses caras iam filmar cada coisa. E eles eram determinados a, no dia seguinte, começar a bater tambores pra acordar o pessoal que tava lá naquela ressaca, pro pessoal voltar a beber e continuar lá a bebedeira. Inclusive, tem uma história de que as crianças que eram geradas nessa época tinham um apelido especial no Egito. Eu não vou saber dizer, gente, que eu não vou lembrar, mas tinha isso também de... Sabe a piada da criança que foi feita no carnaval e falam, esse mês aqui os pais de vocês estavam no carnaval? Tinha isso lá no Egito também. Aquelas coisas que a história passa, os lugares são diferentes, mas o comportamento humano, para algumas coisas, não muda, né? Pois é, né? E, bom, eu tenho a impressão, pode ser só uma impressão minha, não sei, que existe uma percepção generalizada de que só se mumificavam faraós no Egito, de que o processo era reservado só para a autoridade máxima, ou talvez só quem fosse muito, muito, muito rico. E aí eu queria saber se isso é verdade. Eu tô perguntando isso porque, como a mumificação tinha tudo a ver com a vida após a morte, eu imagino que todo mundo tivesse a preocupação de fazer algo para os entes queridos que, se fosse financeiramente viável, né, para esse pós-morte, digamos assim, para essa vida após a morte. Então eu queria te perguntar como era essa questão da mumificação no Egito, né? O que a gente sabe sobre isso? Então, a mumificação, ela não era, assim, falando de forma geral, tá? Porque no início da Era dos Faraós, o cuidado com o sepultamento e tal era praticamente exclusivo dos reis. Depois foi passando para as rainhas, tivemos os nobres e tal. Mas falando de uma forma geral, não. A mumificação chegou a não ser exclusiva dos faraós, mas de quem tivesse condições de arcar com as despesas, porque a mumificação era cara. Aí, temos a mumificação tanto dos faraós como a sua família, né, ali a realeza, como também a nobreza, que são os mais populares. Quando o pessoal vai pro Egito visitar tumbas, normalmente vai estar ali numa tumba de nobre e tal. E a população comum não tinha condições de se mumificar. Então, nós não sabemos exatamente da percepção deles de vida após a morte. Sabemos que eles acreditavam nos deuses e tal, iam para os templos, tal, participavam da festa da bebedeira, mas não sabemos exatamente como é que eles viam a vida após a morte, porque a educação religiosa e tal estava muito mais voltada para a nobreza e principalmente para a realeza. O povo comum estava ali servindo como aquela massa que estava ao redor dos templos, fazendo seus cultos particulares e tal, usando seus amuletinhos. E no caso deles, eles não eram mumificados, eles eram enterrados direto na areia. Até mesmo aqueles que conseguiam ter uma câmara para ser sepultado com sua família, normalmente eles eram cobertos com esteiras e colocados lá dentro. E a pessoa que não tivesse nem condições para isso era enterrada diretamente na areia. Às vezes enrolada na própria roupa, por uma esteira ou sem nada. E uma vez ou outra, talvez com uma cerâmica do lado. Então é aquela questão, né? Enquanto para alguns muito, para outros não tem nada. E é interessante essa pergunta porque a arqueologia egípcia, ela é uma disciplina, uma arqueologia muito funerária. E a gente conhece o Egito muito dessa perspectiva da morte, só que é a morte das pessoas como os nobres e a família real. A população comum, que é aquela população que não tem privilégios políticos e tal, não tem titulações, por muito tempo a gente não sabia nada, porque as pessoas se preocupavam mais em ver as tumbas glamurosas e tal, as múmias. E agora é que tem se focado muito na população comum. Por exemplo, em Amarna, que é a antiga Quetaton, foi encontrado o cemitério do Deserto Norte, que é um cemitério para a população comum. E se descobriu muitas coisas interessantes, como, por exemplo, que a cidade do Sol, a cidade para cultuar o deus Aton e tal, foi construída, assim, de forma relâmpago, foi muito rápido, foi uma cidade construída do zero. E quando foram olhar, a taxa de mortalidade infantil era muito grande. E muitos jovens, desde que o que hoje nós chamamos de pré-adolescentes, o pessoal lá com seus 20 e poucos anos, eles já tinham marcas de estresse ósseo, que aponta que eles tiveram muito trabalho duro pela frente. Então é muito interessante olhar também a perspectiva, claro, né, do povo comum, desses cemitérios das pessoas comuns, e entender como era a vida deles, como era a dinâmica social e mesmo quais foram os motivos de suas mortes.
tumba e o marco mais importante de Saqqara é a pirâmide de degraus do rei Djoser. Ela tem cerca de 4.700 anos e acredita-se que ela seja a primeira estrutura do Egito feita de pedra. E quando se trata de mitologia egípcia, quais são as coisas que você mais vê a galera aprendendo errado, especialmente pela internet ou por filmes? A gente sabe que não é uma mitologia que aparece tanto quanto a grega, por exemplo, na indústria cultural, mas aparece de vez em quando, e recentemente a gente teve filmes como aquele Deus do Egito, a gente teve Cavaleiro da Lua, aquela série da Marvel. Então, o que você mais vê o pessoal aprendendo errado quando o assunto é mitologia egípcia? Com certeza é a aparência dos deuses. Isso com certeza as pessoas têm, até por conta dessas produções cinematográficas, o terrível, o horroroso Deuses do Egito. Mas o maravilhoso Cavaleiro da Lua, ninguém fale mal, é lindo, tá? Tá bom? Se um dia for me chamar pra falar de Cavaleiro da Lua, eu só vou elogiar, não quero nem saber. Mas... Tá bom. Mas eu vejo muito nisso do visual dos próprios deuses. A Múmia, de 2001, que é o Retorno da Múmia, no caso. Nossa, eu gosto daquele filme. Eu amo aquele filme. Mas o quanto de gente acha que o deus Anubis é aquele cachorrão bombado que aparece no filme não é brincadeira. E também sobre as qualidades dos deuses. Tem gente que interpreta os deuses egípcios como se fossem guardiões, sabe? Que a pessoa pode invocar um deus egípcio pra ajudar em alguma atividade. É a questão mesmo do misticismo. Só que misturado com egiptomania, de pegar coisas da antiguidade e colocar percepções de hoje e tal. É complicado. Sem contar que muita gente tá aprendendo sobre história egípcia e mitologia através de vídeos na internet que são gerados por inteligências artificiais, né? Então, é cada lero-lero que eu vejo que é difícil de desfazer na cabeça da pessoa, porque a pessoa viu tanta coisa, leu tanta coisa que não faz sentido nenhum, que quando você chega e fala, não é bem assim não, ela fica magoada. A galera adora usar o Egito pra falar de misticismo, pra vender charlatanismos esotéricos e não sei o quê. E uma coisa que eu já vi mais de uma vez por aí é uma galera associando o Egito à ideia de reencarnação. Isso quando não aparece uma galera dizendo que eles mesmos são eles mesmos são a reencarnação de um faraó, ou alguma tia lá de Itacoaquecetuba cheia de incenso em casa dizendo que é a reencarnação da Nefertiti, coisa assim, sabe? Uhum. E aí eu queria pedir pra você comentar sobre esses misticismos associados ao Egito, né? Essa coisa que tem uma carga forte de orientalismo aí também, inclusive, mas se eu não tô lendo errado, pelo menos eu interpreto desse jeito. É isso mesmo. Enfim. Totalmente. É aquilo que entra no que eu falei sobre a maldição e tal, que envolve muito esse lance de misticismo e tal, que entra também no orientalismo. Na verdade, é um orientalismo extremamente pesado disso de você conseguir se conectar aos antigos egípcios, de fazer uma mesa branca para trazer algum egípcio antigo e tal. Isso foi muito popular, especialmente no final do século XIX para o início do século XX. Era muito comum isso de você ter aqueles salões de conversar com os mortos e falar, eu trouxe um sacerdote do Antigo Egito. Então, cara, isso aí é um tema que dá pano pra manga, porque é aquele desejo da pessoa participar de algo muito especial. E quando foca no Egito, esse especial tem que ser ou eu sou a reencarnação de um alto sacerdote ou uma grande sacerdotisa, ou então de um faraó ou de uma rainha extremamente popular. A moda agora é ser a reencarnação da Dorothy, que é uma mulher que disse que é a reencarnação de uma sacerdotisa que foi amante do faraó Seti I. Enfim, e normalmente isso eu percebi durante esses meus anos de experiência, que quando começa a surgir são picos, sabe? É porque surgiu algum documentário falando sobre algum assunto, ou então algum vídeo viralizou, e a pessoa entra nesse lance de, não, eu pertenço a essa civilização. E isso, antes fosse só crença, né? Mas isso acaba indo até mesmo para a questão de se criticar trabalhos de arqueologia. De você acreditar tanto naquilo que você não quer aceitar descobertas arqueológicas, os resultados de pesquisas arqueológicas. Em que sentido? Um exemplo é um vídeo que eu lancei sobre a cidade de Akhetaton. Eu uso muito como exemplo porque eu gosto desse tema, tá? E que foi descoberto que a cidade do Sol, ela foi construída com o sofrimento de pessoas, inclusive crianças. Eu lancei esse vídeo porque
uma descoberta que não é tão recente assim, eu acho que tem uns 10 anos, tal. E o que eu recebi de gente, sem querer acreditar, dizendo, não, isso nunca aconteceria, não, Nefertiti e Akhenaton, e tomando para si aquele negócio, não, eu vou defender a honra do Akhenaton e da Nefertiti. E outros argumentando que ele era cruel, que não sei o que, tal, e fala que era a reencarnação de não sei quem, que foi perseguido, e eu ficava, meu Deus, que buraco eu me meti, gente, eu só queria falar de Egito Antigo, na moralzinha. Então, são tantas coisas, tantas camadas, que é complicado, como eu disse, né? Não, e eu quis trazer esse assunto porque, assim, eu imagino que vai ter uma ou outra pessoa ouvindo esse episódio que vai pensar, nossa, como o Iclis foi babaca, o cara tá zoando a crença das pessoas. Esses misticismos inventados recentemente, em torno não só de Egito, mas de outros temas onde tem uma dose gigantesca de orientalismo, é charlatanismo inventado para tirar dinheiro de gente humilde, tirar dinheiro de pessoas que estão buscando uma sensação de pertencimento, pessoas que têm problemas pessoais, e eu nunca vou passar pano pra esse tipo de coisa. Então é por isso que eu faço a mais absoluta questão de falar que se eu perder ouvintes por conta disso, eu sinto muito, mas eu não vou mudar a minha posição em relação a isso. Tem um monte de gente que adota esses misticismos orientalistas para tirar dinheiro de gente humilde, e isso é uma coisa que me ferve o sangue. Agora vocês me desculpem o desabafo, mas você pode continuar. Você acabou complementando o que eu ia falar. Só que eu ia falar de uma forma assim, tipo, gente, não caiam nisso, porque, cara, você ia ser legal, eu já tô sendo pé na porta, é que a minha semana foi difícil, então eu tô... Sabe o que é Sabe o que é engraçado, gente? É que, no particular, normalmente eu sou mais full pistola e ele é muito legal. Ele é muito, tipo, legal no sentido de... Não, mas que não sei o quê. Eu quase ia fechando meu canal porque eu tava full pistola, quase coringando, e ele chegou, ele só precisou de 1 minuto. Ele me convenceu a não fazer isso e eu fiquei calma. Aí, no particular, tipo, eu, vai se, ó, pode botar um pi aí, viu? Vai se ferro. E não sei o que e tal. Aí cheguei aqui, calma, Márcia, que não sei o que, não, tem que olhar dessa perspectiva. Só que, como ele disse, né, a semana foi meio complicada. Na verdade, se esse episódio fosse sair de acordo com o que a gente gostaria de falar, meu filho, não caia nesse charlatanismo, não, isso é bobagem. Rapaz, vá cuidar da sua família, para de dar dinheiro pra isso, que não sei o que e tal. O meu editor ia gastar o estoque de barulhinho de bip de censura, né? Nossa, se eu fosse botar tudo pra fora. Mas enfim, aqui eu queria tirar um momento pra falar sobre Cleópatra. Eu acho que nenhuma figura do Egito Antigo foi tão representada, tão idealizada, tão difamada quanto Cleópatra. Até hoje... Principalmente, né? Especialmente difamada, né? Até hoje o pessoal discute se ela era bonita ou se não era, se ela era devassa ou se não era, entre outras coisas de cunho particular que as pessoas não discutem sobre faraós homens, né? Enfim. E você tava me falando em off que já foram te perguntar um dia se era verdade que a Cleópatra tomava banho de esperma, por exemplo. Nossa, isso já dá uma ideia... já dá uma ideia do absurdo que falam sobre a Cleópatra por aí, né? E tem um ponto sobre a questão de Cleópatra que a gente vai deixar para a próxima pergunta, que vai ser a última, que é sobre a questão de cor, raça, etnia no Egito e tal. Então a gente não vai tocar tanto nesse ponto em relação a Cleópatra, mas eu tô trazendo esse ponto aqui porque recentemente teve, eu não sei se foi uma série na Netflix, uma série documental, alguma coisa assim. Com uma Cleópatra negra, e aí novamente veio toda a polêmica em torno disso, mas essa parte sobre cor a gente vai falar na última pergunta, né? Certo. Então, assim, Cleópatra, o que é que a gente pode falar sobre ela? E sobre a forma como as pessoas difamam essa personagem histórica? Já começa pelo fato de que existiram várias Cleópatras, sendo que essa era a 7ª. Ela nasceu em 69 antes da Era Cristã e reinou durante o chamado período Ptolomaico, que é a última era dos faraós, né? Quer dizer, o último período histórico da Era dos Faraós, o período Ptolomaico, que foi uma dinastia de origem grega. Após a morte do seu pai, o Ptolomeu XII, para quem quiser chamar de Ptolomeu XII, né? Ela deveria reinar ao lado do seu irmão, Ptolomeu XIII. Mas os dois não se entendiam em nada. E, paralelamente, do lado romano, o Júlio César, né, aquele famoso por conta da questão do Senado e tal, vencia o seu rival, o Pompeu, que fugiu para o Egito esperando auxílio dos seus protegidos, mas foi executado em nome do faraó e decapitado. Quando o César chegou ao Egito perseguindo Pompeu, se deparou com o rival morto e os irmãos Cleópatra e o Ptolomeu em pé de guerra. E fazendo um resumo dessa história, de acordo com as narrativas
cativas, a Cleópatra se livra do seu irmão e vira amante do Júlio César, com quem tem um filho, o Cesário. E depois da morte do César, ela se casa com Marco Antônio, um general romano. Tem 3 filhos com ele e juntos eles tentam vencer Roma, mas não conseguem. Antônio morre e a Cleópatra supostamente se mata com a picada de uma cobra, se tornando assim a última rainha do Egito. E após a sua morte, o Egito se tornou província do Império Romano. A questão é que dentre tantas coisas que ela seria, a Cleópatra seria, como uma rainha poliglota, estrategista, versada na política, a única coisa que parece importar para as pessoas é a sua aparência e a sua libido. Ela usualmente é retratada na cultura pop como uma rainha fatal, destruidora de lares, que faz de tudo, inclusive usar o próprio corpo para conseguir vantagem política, e se tornou o ideal também de uma mulher bonita e sensual. E isso não se resume ao cinema, porque entrou até naquela onda dos arquétipos, né, que você até estava falando aí agora sobre misticismo e tal, que tem isso de, eu vou agora pegar o arquétipo da Cleópatra e se antes eu sofria, hoje eu sofria, sabe? Eu sofri. Era pra ser uma piada, não foi bem? Gente, eu juro, eu sou horrível pra piada, mas eu tentei fazer uma piada pra você. Mas era aquilo, sabe? Antes eu sofri. Nossa, que horror! Eu tô destruindo minha imagem com piada. Não, veja pelo lado bom, pra quem está te conhecendo agora, você não está destruindo a imagem já está nascendo destruída. Que horrível, Rodrigues, que é isso? Não, tô brincando, gente, a Márcia é um amor, tá? Eu paguei R$5 a ele pra ele falar isso. Ok. Caiu o Pix aqui, pode continuar. E eu lembro... E eu lembro de um texto de uma pesquisadora chamada Ella Surratt, que você até vai gostar, caso você ainda não tenha lido, que é Desorientar Cleópatra. Foi um texto até que foi traduzido para português, onde a autora fala sobre a aparência da Cleópatra como virou uma ferramenta política. E meio que isso resume quase esse episódio, né, do Egito sendo utilizado como algo político hoje em dia. Porque, quando surgiu a mera desconfiança de que ela não seria branca, não seguiria os moldes da beleza ariana, isso por conta da descoberta das suas imagens e moedas da época, pra quem quiser procurar, tem algumas moedinhas com uma face e uma efígie que dizem ser da Cleópatra. A beleza dela passou a ser muito questionada, tanto por conta dessas moedas, como também pela questão da possibilidade dela ter sido uma mulher negra. Aí sim começou a se questionar se de fato ela era bonita. Inclusive com umas coisas bem bizarras, esses questionamentos com piadas relacionadas ao seu nariz e queixo, ela sendo chamada de nariz de bruxa, gente falando que Cleópatra nunca pareceria uma judia por conta do nariz. Gente, umas bizarrices, sabe? Sem contar as coisas que você acabou de rememorar, porque eu não lembrava dessa parte do esperma, eu rememorei agora. Foi até em um evento que a pessoa me parou, em um evento, uma festinha, não era nem um evento, era uma festinha pra perguntar se Cleópatra tomava banho de esperma, e eu fiquei, meu filho, de onde você tirou isso? Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E para terminar, eu queria te perguntar sobre a quantas anda o debate acadêmico sobre a cor dos egípcios, porque esse é um dos temas que me parece mais gera briga na internet, né? Você acha que gera briga? Só é quase quebra-pau, vuvuzela. Pois é. É uma confusão. E, assim, algumas pessoas argumentam que foi provado de maneira inequívoca que os egípcios eram negros, e outros afirmam que, na verdade, as metodologias que provam isso são falhas e, portanto, não tem como você provar categoricamente. Rola também uma associação do nome Kemet, que, até onde eu sei, era comum. Assim, os egípcios se referiam ao Egito como Kemet na época, porque Kemet significaria terra dos negros ou alguma coisa nesse sentido. E esse debate acaba se encaixando em disputas políticas do presente, né? Isso faz com que a briga tenha outros motivos além de simplesmente descobrir uma verdade histórica, por assim dizer. Então, eu queria te perguntar quantas anda esse debate na academia, levando em consideração
que nas redes sociais todo mundo já tem certeza. Tipo, não, foi provado que eram negros. Não, foi provado que não eram. Ninguém quer ouvir ninguém, né? Mas eu quero... Então por isso que eu tô te perguntando, nem tanto a boataria de rede social, mas os debates acadêmicos. Até onde você leu sobre o assunto, como é que tá o estado da arte nesse debate? Tem se utilizado análises de DNA e também tem discussões sobre o que seria ser negro, porque é óbvio que os egípcios não eram brancos. Só que quando falam os egípcios não eram brancos, mas também não seriam negros, aí as pessoas falam, mas o que seria? Aí entra na questão do... Gente, não existe só branco e negro. Inclusive, no artigo que eu citei há pouco, eu acabei de falar o nome, esqueci. Desorientar Cleópatra. A autora, ela discute sobre isso, da perspectiva ocidental de ver só o mundo branco, negro. Logo, o branco seria Grécia e o negro seria África. E exclui toda uma gama de etnias e tal que existem. Então, tá permeando por aí. E tem outra coisa, né? Até aqui no Brasil, tem se importado muito o debate racial dos Estados Unidos, que simplifica a questão em branco e negro, né? No Brasil, historicamente, se tratou isso de um jeito mais diverso, mas nos Estados Unidos parece que a categorização em preto e branco, ela é mais intransigente, digamos assim. Tem aquele lance da gota de sangue e tal. Eu não saberia explicar, porque merece uma leitura muito mais ampla, mas tem até a questão do gota de sangue e tal. Como eu disse, nesse âmbito dos Estados Unidos, eu sou totalmente leiga. Mas eu vejo que aqui no Brasil tem muita crítica à importação desse modelo estadunidense, entende? Por isso que eu tô trazendo esse ponto. Mas enfim, pode continuar. No meio acadêmico tá isso, sobre fazer exames e tal, e eu vou voltar sobre isso já. Mas respondendo sobre a parte de Kemet, isso aí é um erro muito básico, inclusive, na egiptologia, de achar que, quando se interpretou, né, de que o Kemet significaria a terra das pessoas negras. Na verdade, Kemet faz parte de uma divisão geográfica do Egito. O Egito não chamava especificamente o Egito de Kemet. Kemet era a parte da terra fértil do Vale do Nilo, e só do Vale do Nilo, enquanto que o que cercava o deserto era o Desheret. E no deserto tinha ainda as populações de oásis. Então era uma das divisões geográficas do Egito, porque os egípcios dividiam tanto a parte Kemet como o Desheret, que era o deserto, né, e o Kemet, a área fértil do Vale do Nilo, e ainda tinha as duas terras, que era o que hoje nós chamamos de norte do Egito e sul do Egito. Então, basicamente, eles chamavam de as duas terras, e o Kemet era aquela região mais afunilada, que estava ali às margens do Nilo. Então, é uma coisa que a gente, muito básica de geografia, que a gente aprende já assim, na primeira semana, quando vai estudar sobre o Egito Antigo. Então, isso já é um erro, gente. Kemet não é falando da população, é falando de uma divisão geográfica. Tá falando da lama do Nilo que deixava a terra fértil. Ponto. É isso. Agora, falando sobre a cor dos egípcios. Quando perguntam pra mim, eu sempre respondi a essa pergunta falando que, da perspectiva brasileira, nós brasileiros, os egípcios seriam negros por conta da cor da pele, porque pra gente é isso, ou é branco ou é negro por conta da cor da pele. Nisso entra as tonalidades e tal. Da nossa perspectiva. Mas que não somos nós quem deveria determinar a cor dos egípcios, e sim os descendentes deles. Nós, ocidentalizados e o Ocidente, temos uma mania de sermos muito paternalistas com os egípcios e a história deles. Isso já desde o nascimento da própria arqueologia egípcia e da egiptologia. É aqui, né, que tem um programa sobre a Napoleão, que fala sobre a invasão do Egito e tal. Não lembro qual era. Sim, a gente fez um episódio sobre Napoleão com o Daniel. Então, ele resume muito bem isso, sobre a chegada dos europeus ao Egito e as implicações políticas e tal. Então, respondendo, pelo que eu vi da perspectiva deles, os egípcios, é que estão muito ressentidos com o Ocidente. Mais uma vez, porque depois de 200 anos, estão ainda querendo ditar o que eles são. Existe muito ressentimento também sobre o fato de que o Ocidente vê o continente africano como a mesma coisa. Usando como exemplo aqui o Nordeste. Nós, nordestinos, não gostamos quando resumem a gente ao Nordeste, ao sotaque nordestino. São, abre aspas, né, são as mesmas coisas. A mesma coisa eles. Eles sentem que pegam todas as populações africanas e tratam como uma grande vizinhança. Mas não é uma grande vizinhança, é um continente enorme e plural. Existe
falando de uma forma geral, uma perspectiva de que o Ocidente, no caso os afro-americanos, querem tomar a história do Egito para si, tal como os brancos fizeram por séculos. E que a história e as dores do Egito são diferentes da história e as dores das populações da África Ocidental, por exemplo. E colocar tudo no mesmo saco é invisibilizar as dores dos egípcios. Isso eu tô falando do argumento geral dos egípcios, tá? Porque a gente sempre olha mais do nós, acadêmicos do Ocidente e do mundo ocidentalizado, tal, falando o que eu vejo da discussão entre eles. Existe também o argumento de que isso seria mais um passo da apropriação cultural que o Egito tem tolerado nos últimos séculos. Seria uma questão de quem tem o poder e visibilidade de argumento. Por exemplo, tem o Zahi Hawass, que ele é polêmico, gente, e disso a gente não pode ignorar. Mas ele falou uma coisa, o Zahi Hawass, para quem não conhece, ele foi secretário do Supremo Conselho de Antiguidades do Egito, ele também foi ministro das Antiguidades do Egito por um curto período de tempo, e ele é muito famoso em documentários e tal. Ele tem alguns trabalhos muito bacanas, mas também tem uns trabalhos que você olha assim e pensa, pra quê, meu irmão? Mas enfim, o Hawass, ele chegou a falar do nível de visibilidade que em uma produção dos Estados Unidos, nisso aí pode colocar filmes, séries, documentários, o nível de visibilidade que uma produção dos Estados Unidos tem em contrapartida a uma produção egípcia, que não é a mesma coisa, é uma briga de poderes. Que falando até da Cleópatra, sobre aquele documentário da Netflix, que ele reclamou muito disso, de mais uma vez uma produção ocidental tá querendo falar que nós somos os herdeiros e tal, e querendo colocar palavras na boca dos egípcios. E ele disse que ia fazer um documentário sobre a Cleópatra da perspectiva dos egípcios. Só que aí, quando tava pra lançar, eu acho que chegou a lançar, ele falou que tava fazendo aquilo, só que sabia que nunca ia chegar nas casas das pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, porque é uma questão de poder. Então eu tenho sentido muito isso, esse ressentimento de cala a boca, eu que falo. E isso é uma coisa que a gente vê até nos documentários em coisas mais simples. Se vocês assistirem um documentário, abrir algum documentário sobre o Egito Antigo, normalmente vai ser assim, tá uma equipe de pesquisadores ou da Europa ou dos Estados Unidos falando, estamos aqui pesquisando e encontramos essa esfinge que é da época de Amenhotep III e não sei o que e tal, aí eles estão falando aquilo, aí nisso tá um pesquisador egípcio, porque lá no Egito tem isso, de ter uma equipe estrangeira e uma equipe egípcia trabalhando juntos, porque tem isso, né, por muito tempo a arqueologia egípcia foi gerida por gente de fora, os diretores de antiguidades eram todos franceses, e os secretários e tal costumavam ser ingleses e tal, alemães, e por fim. Aí tá rolando essa pesquisa, de repente tem uma equipe egípcia que fala, então, a gente encontrou esse piramidion que é assim, assim, assado, pertenceu a Ramsés II e tal. Aí quando é a fala de um egípcio, sempre cortam para alguém de um museu europeu dos Estados Unidos. Então, de fato, esse piramidion é do Ramsés II, sabe? Pra confirmar. Então, eles falam muito isso, desse poder que os outros têm de falar sempre por eles, de ou falar, não, tá certo, ou não, você deveria calar a boca, a gente que sabe, porque vocês só são um país árabe. E também tem isso de orientalismo, né, de ver os egípcios como selvagens, eles não sabem do que estão falando, quem é esse povo? E também é uma perspectiva orientalista tirar a história do Antigo Egito, do Egito atual, que é aquilo de tratar o Egito atual como se fossem selvagens e o Egito Antigo como se fosse a terra mística cheia de sabedoria. Enfim, é isso que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Dizem que os antigos egípcios tinham uma obsessão pela morte, mas na verdade eles tinham uma obsessão pela vida. Quanto mais aprendemos sobre o culto à morte dos antigos egípcios, melhor entendemos suas vidas. Recomendações de leitura, para quem ouviu o episódio até o final, se interessou em aprender mais sobre o Egito. Se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o assunto, o que você recomenda? Eu seria ousada, não falaria 3 não, 4. Eu vou recomendar 4 livros que foram traduzidos para o português. Um deles é Meu Carinho, isso é verdade, que é o História do Egito Antigo, do Nicholas Grimal. A tradução dele não é, desculpa quem traduziu, não é lá das melhores, tem alguns termos da arqueologia egípcia que não estão corretos, mas dá pra você entender. Então eu recomendo muito esse livro, porque apesar dele ser um pouquinho mais antiguinho, tem algumas coisas que estão
defasadas para quem quiser conhecer sobre a história do Egito. Esse livro é muito bacana. Também tem um livro, As Religiões no Egito Antigo, Deuses, Mitos e Rituais Domésticos, que foi organizado pelo Byron Schaffer. É um livro que também tem problemas com a sua tradução. Infelizmente, pelo visto, não contratam pessoas da área de história para ajudar para revisar as traduções. Mas é um livro muito bacana que vai explicar sobre vários detalhes da mitologia egípcia, sobre a criação dos deuses, sobre algumas festividades e tal. É bem bacaninha. E assim, lembrando que quando eu recomendo algum livro de Egito Antigo, eu recomendo aquele livro, mas para quem quiser se aprofundar, é muito mais interessante, e também para os artigos e tal, porque acaba abrangendo mais o conhecimento. Outro livro que eu gostaria de recomendar é Egiptomania, o Egito no Brasil, da professora Margarete Bacos, que nos deixou há pouco tempo, né? E é um livro muito bacana porque Egiptomania é um tema muito necessário para se entender sobre as reutilizações de imagens do Egito Antigo ao nosso bel prazer, né? Para entender de onde é que vem isso e tal. E esse livro é bacana. Eu não sabia que a Margaret tinha falecido. Não sabia? Acho... Putz, não tava sabendo. Bom, fica aqui então, minha homenagem à Margaret. Eu participei da organização da Semana de História de 2010 da UFSC, eu participei da organização toda ali e tal, e a gente chamou a Margaret pra uma palestra na nossa Semana de História, foi bem bacana. Então, bom, fica aqui minha nota de pesar aos familiares e ex-colegas, estudantes, enfim. A Margaret, comigo, ao menos, ela era muito fofinha. Ela era muito legal. Quando eu tinha Facebook, às vezes ela mandava uma mensagem, elogiando alguma coisa, ou perguntando, como é que tá e tal. Ela era muito fofinha comigo. Quando eu soube do falecimento dela, foi realmente um negócio doloroso. Porque assim, eu não tive altos contatos com ela, mas só que aqueles pequenos contatos foram bastante pra eu sentir o peso que foi a morte dela. Enfim, vai ficar sempre com a gente, através do seu conhecimento. E esse livro dela, Egiptomania, é muito interessante porque ela convidou outros pesquisadores que trouxeram uma abrangência de assuntos, inclusive sobre artefatos egípcios que tem aqui no Brasil. Então é bacana. É um livro muito difícil de achar. Eu encontrei em um sebo em Minas Gerais há alguns anos, mas talvez na internet vocês consigam encontrar. E tem o mais recente, que é A Egiptomania e os Usos do Passado, do Leandro Recco, que é um livro também muito bacana. Ele foca bem mais na egiptomania em si. Então, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, esse livro é bacana. Ele eu acho que só vende no site da editora, que é uma editora universitária, que é a UFMS, tá? Eu acho que só vende por lá, não tenho certeza. Mas estão aí as minhas dicas de leituras. Então é isso, gente. Márcia, tem alguma consideração final? Não, somente que, gente, eu sou normal, tá? Desculpa se eu me empolguei em alguns momentos, eu gosto muito de Egito e realmente eu tentei fazer algumas piadas, mas como vocês podem ver, como piadista, eu sou uma ótima arqueóloga. E eu também queria falar de um negócio, Rodrigos, eu posso? Falar sobre o meu projetinho secreto, não tão secreto, mas que agora vai deixar de ser secreto? Posso? Claro, pô. Primeira mão ainda por cima, eu vou ter o privilégio, então, pô, pode falar. Isso, você vai saber exatamente o que é. Aí eu vou saber, gente, a reação dele, que não vai ir pro episódio, provavelmente, que ele vai falar, pô, Márcio, mas isso foi uma viu? Pode falar. Então, gente, é o seguinte, eu nunca fui pro Egito. Infelizmente, eu não tenho aquela chamada meritocracia com aquele S de cifrões, sabe? Eu nunca fui pro Egito, eu passei em uma escola de campo em 2012 para estudar em Amarna, mas eu não consegui porque eu não consegui levantar o dinheiro e tal, e também eu estava naquele surto do mestrado, em que eu estava me sentindo um lixo, então não dava. Aí agora eu decidi que não, gente, eu vou para o Egito. E é aqui onde entra meu projeto secreto. Porque eu já recebi convites de empresas de viagem para ir para o Egito e tal. Só que assim, eu quero ir da minha forma. Eu decidi que eu quero ir para o Egito seguindo os passos daquele faraózinho sem vergonha que me fez parar nessa bagunça toda que foi o Tutankhamon. Que é o documentário que a professora passou para mim. Lembra que eu falei da história da professora de história? A história da professora de história. Gente, eu tô uma vergonha. Mas enfim. Então, foi por conta do Tutankhamon que eu fui parar no Egito. Então eu decidi, eu quero ir para o Egito da minha maneira, eu quero ir visitar os locais que o Tutankhamon foi e fazer uma série sobre isso. Então, o meu projetinho secreto é sobre esse assunto. Eu estou organizando essa viagem para aí, vai virar uma série no meu canal, o Arqueologia pelo Mundo, e também vai para o meu canal pessoal.
E eu queria convidar vocês, acaso queiram ajudar financeiramente, a participar comprando os meus cursos sobre o Egito Antigo. Eu terei uma palestra sobre a Cleópatra, que quando sair esse episódio eu acho que ela já vai estar no ar. E também eu terei um grande curso sobre, na verdade uma série de vídeos, sobre a história da egiptologia, falando desde os primeiros descobridores, falando sobre a egiptomania, tocando ali no orientalismo, falando sobre geografia egípcia e depois explicar cada período histórico. Então, é a única coisa que eu tenho para passar para vocês, né? O meu conhecimento. Então, quem quiser ajudar, é só entrar no site Arqueologia Egípcia, que vai estar lá um bannerzinho chamando o pessoal para participar e tal. Ajuda nós, por favor, vai ser legal ir pro Egito, levar minha câmera e ter o Egito explicado por alguém que entende, tá? Eu vou colocar o link do teu site na descrição desse episódio. Se o episódio for pro ar sem o link, por favor, me cobrem, eu já fiz isso. Uma vez eu falei, gente, eu tô botando o link do meu livro na descrição. Eu esqueci de botar, daí vieram me avisar no Instagram, eu corrigi. Então, é o TDAH, gente, desculpem. Mas assim, vai estar o link na descrição, a princípio, e contribuam não só pra realizar o sonho da Márcia, mas porque vai vir conteúdo de qualidade, e quem ouviu esse episódio até o final sabe disso. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados estarão no post desse episódio no nosso site historiafm.com, e claro, não se esqueçam de colaborar com a gente em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.